Olá pessoal, professor Marco aqui. Vamos então continuar as nossas aulas de orçamento público e vamos então entrar no tópico de plano plurianual. A gente já viu o plano plurianual em aula presencial, mas nós vamos retomar rapidamente para a gente relembrar porque ele é importante para entender as próximas peças orçamentárias que são discutidas mais à frente. Então, o plano plurianual, como a gente já viu, ele é um planejamento de médio e longo prazo da gestão pública, onde eu encontro diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital, ou seja, para investimentos que nós vamos fazer, e para programas de duração continuada, ou seja, despesas de capital, de aquisição de equipamentos, construções públicas que demorem mais de um ciclo orçamentário, nós vamos ver o que é um ciclo orçamentário mais à frente, e programas de duração continuada, programas que precisam se manter. Exemplo, atendimento de posto de saúde, é um caso. Bem, então para a gente poder entender efetivamente o que vem no plano plurianual, a gente entende que ele tem um conjunto de diretrizes. O conjunto de diretrizes nada mais é que o objetivo estratégico da gestão. Ou seja, o que a gestão quer propor, qual que é o objetivo geral que ela tem de interesse. É um objetivo mais amplo, que a gente pode chamar assim. Perfeito? Os objetivos já são métricas e ações que a gente vai determinar para atingir essa diretriz. Ou seja, eu preciso ter um alvo tangível que determina uma diretriz. Por exemplo, eu tenho redução de acidentes de trânsito. Como que eu vou reduzir esses acidentes de trânsito? Qual é a meta? Redução de acidentes durante o meu período de governo, ou 5, 4 anos, por exemplo. E a meta? A meta, efetivamente, é uma quantificação do objetivo. Ou seja, eu quero reduzir em 70, 50%, ou melhor, vamos usar um exemplo melhor. Eu quero instalar 300 semáforos nas avenidas, vamos pegar o caso de Marília, nas avenidas de Marília, por ano. Então, é uma meta. Essa meta eu vou quantificar uma realização que vai atender um objetivo. No caso, a gente usou semáforos de Marília para atender um objetivo que é evitar acidentes de trânsito numa diretriz redução de mortes por trânsito. E o que consta além disso no plano plurianual? Consta efetivamente de forma detalhada quais são as políticas públicas que a gente já viu, lembra que a gente mostrou efetivamente a PPA do governo do estado de São Paulo, passo a passo, quais são as metas, essas metas, o público-alvo e os produtos, ou seja, qual é a política pública, quais são as metas, metas físicas, ou seja, número de atendimentos, número de redução de acidentes, atendimentos realizados, valor financeiro de gasto que a gente vai ter, qual é o público-alvo que a gente determinou. Isso tudo está previsto dentro de um conceito de médio prazo. Por que de médio prazo? Porque a PPA é construído no primeiro ano de mandato do governante e vale até o primeiro ano de mandato do governante subsequente, como a gente pode ver aqui. Ou seja, no primeiro ano, o governador, o prefeito, vai elaborar a sua PPA de acordo com o plano de governo que ele tinha previsto, vai executar a partir do segundo ano e essa PPA vai valer até o mandato seguinte do próximo governante. Ah, mas eu posso modificar a PPA? Posso modificar a PPA, posso fazer emenda, porque a gente tem que adequar esse instrumento de planejamento ao longo dos períodos, tá bom? Ou seja, a PPA que está prevista em 4 anos deve seguir exatamente, coordenar, atender anualmente em função da lei orçamentária anual. Ou seja,
Para cada PPA, eu vou ter 4 leis orçamentárias que vão estar integrados, ou seja, a lei orçamentária é o produto físico, o produto final anual, onde vai ter os gastos previstos, as receitas estimadas, e vão estar integrados um com o outro. Ou seja, a PPA determina em 4 anos, a LOA vai executar em um exercício financeiro. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, algum gasto que passe um exercício financeiro, tem que existir uma previsão na PPA. Ah, mas e se eu tiver, por exemplo, um gasto que seja de um ano, que seja dentro de um ano? Eu posso fazer, eu preciso ter ele na PPA? Seja um investimento, como a gente falou, investimento, gasto de capital, tem que estar na PPA? Não, ele pode estar dentro da lei de orçamentária anual, se for considerado relevante ou não. Se ele for muito relevante, tem que ter uma lei especial que coloque ele na PPA. Mas se ele não for tão relevante, é um gasto de aquisição, um gasto de capital pequeno, ele pode ser colocado direto na lei orçamentária anual sem problema algum. Tá bom?